Fala galera, tudo bem? Como que estão? Espero que estejam muito bem. Antes que você fale que minha camisa é do Flamengo, não é a camisa do Atlético, a primeira camisa do Atlético, utilizada pelo clube em 1924. Timão, Furacão. Se você ainda não torce para esse time, reveja seus conceitos futebolísticos. Tá certo, queridos? Então, vamos lá. Amados, nós estamos falando sobre características da liderança de sucesso. Falamos sobre vários tópicos até aqui e na última aula nós estávamos falando sobre treinamento e escolha de influência. E nós vamos seguir falando sobre isso, tá? Nessa aula de hoje. Então, uma coisa que eu desejo que você coloque no seu coração. Pessoas, elas serão designadas pelo inferno para distraí-lo, para desencorajá-lo, para atrasar o seu desígnio e desviá-lo dele. Você não caminhará desimpedido. O que isso quer dizer? Vamos ler a palavra de Deus, Hebreus 11, 35 e 38 diz: Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Aí João 15:20 nós lemos: lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Isso nos ensina que nós teremos sim, queridos, momentos difíceis, momentos onde a nossa fé será provada, onde haverá perseguição. Enfim, Jesus, ele esperou a adversidade e disse, Mateus 24:9, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Queridos, preste atenção nisso. Alguns inimigos da cruz, conhecidos globais, com influência política e social, são frequentemente articulados brilhantes mestres da sátira, do cinismo e do sarcasmo. Né? Suas argumentações são zombeteiras, venenosas e contenciosas para os cristãos. São dedicados a destruir a fé das pessoas, são mestres do disfarce. Eles parecem estar em busca da verdade e dizem que querem expor a hipocrisia da religião. Entretanto, não ganham almas, não restauram vidas, não curam as feridas, nem libertam os cativos. São fracassados que se escondem por trás de suas máscaras, tentando dar dignidade à sua passagem pela terra de modo mais equivocado possível. No dia do juízo, sem fruto algum, terão de dar conta a Deus das almas que empurraram para o inferno. Esses opositores são armas das mãos de Satanás. Sua meta é a ruína de qualquer coisa que venha da parte de Deus. São alimentados, fortalecidos pela influência demoníaca e por sua própria natureza carnal, que cobiça contra o espírito. Gálatas 5,17 diz, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Eles planejam a destruição de todo foco de avivamento, ajuntam-se tudo o que é mundano
ou seja, oposto aos princípios do Evangelho. Influenciam os congressistas, intimidam presidentes, dão suporte às manifestações homossexuais, incentivam o aborto, trabalham dia e noite para desviar os ministros da pregação do Evangelho. Essas são as influências que devem ser combatidas por meio das nossas orações e da comunhão diária com Deus. Não é sábio ignorá-las, é perigoso retalhar e tolo mudar seu foco. Conselhos importantes para enfrentar os inimigos da cruz. Torne-se consciente, alerta e articulado quanto à sua posição como cristão, quanto aos seus direitos e à sua fé. Gálatas 5,17 diz, porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Ser forte, permanecer sem medo e recusar todo tipo de intimidação. 1 Pedro 3,14 diz, mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Outro ponto, depender inteiramente da capacidade do Espírito Santo de governar poderosamente sua vida. Lucas 12:11 diz assim, e quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou de como haveis de responder, nem do que haveis de dizer. Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo que vos convém a falar. Preste atenção nesse versículo. Outro ponto, fazer as orações em concordância com outros cristãos. Por isso é importante você estar nas torres de orações. Amém? Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18, versículo 18 ao 20. Outro tópico, interceder por presidentes, congressistas e líderes de todas as nações. Queridos, eu quero deixar um parênteses aqui. Se você está começando, se você está, iniciando a sua caminhada cristã, não saia aí feito louco querendo interceder por presidente, por congressistas, por líderes de todas as nações. Busque discernimento nisso, busque um aconselhamento a respeito disso. Primeiro você precisa se estabelecer, primeiro você precisa, se revestir de armadura, se revestir da vontade de Deus, se revestir do poder de Deus, para então você interceder por presidentes, por congressistas, por líderes, enfim, tá bom? Mas o versículo de referência está lá em Timóteo 2, versículo 1 ao 3, que diz, admoesto-te, pois antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, tá bom? Outro tópico, lembrar que Deus deseja que esses inimigos tornem-se cristãos, novas criaturas cheias do poder que vem do alto. Então, por isso nós oramos por essas pessoas, por isso que a palavra diz, orai pelos seus inimigos. Amém? Para que eles tenham experiências com o Senhor, tá bom? A tua luta não é contra a carne, mas contra principado e contra potestades. Amém, queridos? 2 Pedro 3,9 diz assim, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão todos venham a arrepender-se. Esse é o desejo de Deus, que todos venham a arrepender-se. Tá? Outro tópico, esperar que sua fé produza mudanças. Sua fé funciona, por isso você pode presenciar muitos milagres, como os que estão descritos em Atos. O perseguidor da igreja primitiva era Saulo. Ele estava presente quando Estevão foi apedrejado e consentiu com a morte deste.
Atos 7:58 nós lemos: expulsando-os da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Saulo, ele era um destruidor. Atos 8:1-3 diz: e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pela terra da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Então ele se juntava a outros líderes para destruir o corpo de Cristo. Em Atos 9:1-2 nós lemos: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Contudo, até os perseguidores podem ser detidos, transformados e libertos, convertidos instantaneamente. Eles também têm um desígnio que pode ser descoberto. Atos 9, versículo 3-6 diz assim: e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E esse disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Aqueles que parecem rebeldes, selvagens e odiosos são líderes arrancados de seu desígnio. Você pode interceder por eles, Deus intervirá e ele estará procurando por outro Ananias que orará por um Saulo. Lá em Atos 9, do 10-20, a gente lê assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Deus está buscando intercessores, pois eles farão a diferença nessa e na próxima geração. Ezequiel 22:30 diz: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Amados, esses líderes têm seguidores. Quando os líderes mundiais forem acordados pela verdade, muitos que seguem conhecerão Jesus. Muitas vezes esforçamos-nos na fé
por aqueles que parecem estar perto de converter-se, mas seria grandioso se todo o corpo de Cristo focasse suas orações nos líderes, principalmente naqueles determinados a destruir a nossa fé. Seriam novos Saulos. É provável que você tenha que enfrentar algumas lutas, até mesmo dentro de seu lar. Algumas pessoas recusarão seus esforços em compartilhar Jesus. Outras debocharão de você. Paulo entendeu isso e deixou para que Deus as julgasse. Ele não retrocedeu na sua pregação. Querido, 2 Timóteo 3, versículo 10 a 11 diz: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. Alguém que rejeita a correção repetidamente deve ser deixado sozinho para o julgamento e as penalidades de Deus. Tito 3, versículo 10 ou 11 diz: Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Queridos, você não pode forçar as pessoas a renderem-se a Cristo. Jesus ensinou os discípulos a selecionar as pessoas com quem se associariam e teriam intimidade. O que isso nos ensina? Que você não pode forçar a ninguém, você pode chamar, você pode orar, você pode buscar algumas vezes, sim, mas a pessoa vai te dar resposta, e as respostas dessa pessoa dirão se você continua ou não. Mas isso não significa que você não pode seguir em oração, pedindo pela graça, pedindo pela misericórdia de Deus sobre a vida dessas pessoas. Então você não tem como forçar ninguém a se render a Cristo. Queridos, Mateus 10, 11, 14 diz: E em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés. Queridos, permita que Deus julgue e penalize os outros. Em verdade, eu vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Mateus 10, 15. Algumas vezes, seus familiares tornam-se maiores inimigos do cumprimento do desígnio de Deus para a sua vida. Eles não entendem o que aconteceu com você, porém devemos amá-los, jejuar e orar por eles. Assim os inimigos do homem serão os da própria casa. Mateus 10, 36. José experimentou isso quando seus irmãos o venderam como escravo para um bando de ismaelitas. Jó conviveu com isso durante a maior tragédia que passou. Sua esposa recusou-se a encorajá-lo. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas a resposta dele foi essa: mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Amados, Jó recusou-se distanciar-se de Deus e lutou para manter seu foco. Algumas vezes seus amigos mais próximos são usados por Satanás para descobrir suas falhas e desmoralizá-los. Jó passou por isso com 3 amigos que tentaram destruí-lo emocionalmente. Chaves importantes para ajudá-lo a manter o foco em seu desígnio quando alguém próximo a você ameaçar desviá-lo. Lembre-se que o desígnio de Deus para a sua vida é permanente e não pode ser alterado por aqueles que não o entendem. Outro ponto: passe mais tempo em um lugar reservado ouvindo o Espírito Santo do que sentado à mesa com outros ouvindo insultos e afrontas. Mais um ponto: lembre-se do sonho que Deus colocou em seu coração. José assim fez e conseguiu ver a mão de Deus até mesmo diante das dificuldades. Mais um ponto: busque intercessores santos, maduros e com compaixão. Mateus 18, 19. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedido por meu Pai que está nos céus. Saia
de perto das pessoas erradas. Lembre-se de Sansão, que foi cegado por permitir que a pessoa errada se aproximasse dele. Uma única pessoa pode destruir o desígnio de Deus para você. Provérbios 13:20 diz: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Você pode perder um dia o que levou 20 anos para construir. Não arrisque, lute qualquer batalha necessária para manter o seu foco. Lembre-se, pessoas serão designadas pelo inferno para distraí-lo, desencorajá-lo, atrasar o seu desígnio e desviá-lo dele. Quero falar agora sobre 4 tipos de pessoas que serão usadas para distraí-los do seu desígnio. Existem 4 tipos de pessoas usadas por Satanás. Aqueles que não aceitam o seu chamado. Primeiro, aqueles que não aceitam o seu chamado. Essas pessoas não o conhecem de verdade, não passam tempo com Deus, não jejuam, não oram por você. Geralmente olham sua aparência e as circunstâncias em que você vive e riem de seus sonhos e seus objetivos. Amados, os amigos que você escolhe, não é todo mundo que pode ser íntimo de você. Intimidade com pessoas erradas pode te destruir. Quando Deus quer promovê-lo, ele coloca uma pessoa em sua vida. Quando Satanás quer te destruir, coloca alguém perto de você. Submeta-se a estas questões para saber se é sábio dar intimidade para determinada pessoa. Ela tira um tempo em particular para orar por você? Sua visão e seu chamado. Quando há questionamentos, ela traz esses questionamentos a você procurando entender seu desígnio. Quantas horas você passou com ela para ter essa intimidade? Ela é leal e fiel? Ela quer orar com você e andar lado a lado quando as tempestades te alcançam? Segundo tipo de pessoa, aqueles que não respeitam verdadeiramente o seu chamado. Toda pessoa tem um legado de vida, uma ilustração disso, por exemplo, uma indústria de móveis fabrica móveis, a de piano produz piano e a de placas produz placas, a automobilísticas, automóveis. Você deveria saber qual é o legado que Deus designou a você nesta terra. Identifique aqueles que têm pouco respeito por seu chamado. Talvez eles amem você, mas não respeitam o seu desígnio. Nunca permaneça na presença daqueles que não respeitam o seu desígnio. As pessoas nunca protegerão os que não respeitam. Terceiro tipo de pessoa, aqueles que não protegerão o seu desígnio. Aquilo que você respeita será protegido por você. Homens de Deus têm suas fraquezas, seus vícios, erros e traços humanos. Isso me faz amá-los e não excluí-los. Recuse-se a discutir esses erros com alguém que não seja com eles mesmos, porque é a coisa certa a fazer aos olhos de Deus. Queridos, na história de Davi, vemos como ele protegeu a posição e o chamado de Saul. Apesar das ações tolas e devastadoras deste rei, que tentou matar Davi e também seu próprio filho Jonatas, a descrição e a lealdade de Davi se tornaram lendárias. Uma nação inteira viu um homem de integridade, honra, graciosidade e dignidade. Ele não estava ignorando o comportamento e a conduta de um tolo. Na verdade, ele respeitou o desígnio de Saul. Anos mais tarde, quando Davi se encontrava chateado, sua mente estava ardendo pela lembrança da água de Belém. 2 Samuel 23,15, suspirou Davi e disse: quem me dera beber a água do poço que está junto à porta de Belém. Seus 3 líderes mais fortes romperam pelo arraial dos filisteus, correndo riscos para levarem a água para Davi. Ele recusou-se a beber, pois envolveu a vida dos homens que amava. Esse tipo de lealdade foi inspirada, pois Davi protegeu a unção, o manto e o desígnio de outra pessoa que veio antes dele. No tempo certo, seus próprios homens desenvolveram uma proteção pelo seu desígnio. O que Davi gerou como exemplo foi seguido por seus líderes. Quarto tipo de pessoas, aqueles que não esperam que realmente você alcance seu chamado. Pessoas certas sopram vida na sua fraqueza e sofrem com ela. Afaste-se das pessoas erradas que não protegem o seu nome, foco e ministério. Olhe para Sansão e assista à convivência, conspiração e manipulação que Dalila procurou na área das fraquezas dele. Eles não botam fé em você. Lembre-se de Eliabe, o irmão mais velho de Davi, que agiu com ira quando ele discutiu sobre matar o gigante. Eliabe teve raiva de Davi,
1 Samuel 17 nós lemos: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração que descesse para ver a peleja. Amados, os próprios familiares de Davi o enxergaram como um pastor desatento, pequeno. Eles desprezaram suas vitórias sobre leões e ursos e esperavam que o jovem falhasse. Não podiam imaginá-lo no trono, pois ele era o irmão caçula. Você tem alguém em sua família que se sente assim sobre sua vida e o seu futuro? Não perca a sua energia, o seu tempo tentando persuadi-lo. Deus agirá em seu favor. O tempo validará você. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecidos. Gálatas 6:9. Continue trabalhando, fique vivo e vibrante, mantenha seu espírito doce e permita que Deus promova. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Gálatas 6:10. Importantes lembretes para relacionamentos. Intimidade deve ser conquistada, não é dada gratuitamente. Intimidade deve ser recompensa da prova de lealdade. A amizade verdadeira é um presente, nunca uma exigência. Queridos, quando as pessoas erradas saem de sua vida, coisas erradas param de acontecer. Quando os indivíduos certos entram em sua vida, coisas corretas começam a suceder. Forte isso, né? Se você falha em guardar sua vida, torna-se como uma cidade sem muros. O fracasso ocorre quando a pessoa errada chega perto demais. Preste atenção nessas palavras, queridos. Preste atenção nisso que está sendo dito. Valorize o muro de ouro, de proteção que Deus construiu em torno da sua vida. Uma pessoa usada para distraí-lo de seu desígnio é o invejoso. Seu chamado pode causar grande ressentimento a alguém que inveja seu sucesso. Alguém o desprezará por causa do seu triunfo. Alguém comparará seu êxito com o dele. Isso não é sábio, não é necessário, não é de Deus, mas acontece todo dia. Paulo alertou sobre isso: e a quem perdoardes alguma coisa também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. 2 Coríntios 10:12. O sucesso irá esvaziá-lo. Exige tanto de seu tempo, energia e vida que quando olhar para ele você enxergará lutas, lágrimas e dor. No entanto, os outros não verão isso, porque não estiveram ao seu lado quando você chorou, quando intercedeu a noite toda. Eles não provaram a ameaça da falência, eles nunca enxergaram o que você vê em seu sucesso. Você enxerga responsabilidade, eles enxergam recompensa. Você enxerga custo, eles enxergam recompensação financeira. A inveja é um veneno mortal que acaba com amizades, fere casamentos e mancha a beleza do progresso. Salomão escreveu sobre isso em Cantares, capítulo 8, versículo 6, segunda parte, diz assim: põe-me como selo sobre teu coração, como selo sobre teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, com veementes labaredas. Davi se tornou o alvo de inveja intensa depois de derrotar Golias. As mulheres saíram pelas cidades de Israel cantando. Elas diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E o que aconteceu? Saul ele ficou enciumado. A inveja dá luz ao assassinato e à destruição. Queridos, 1 Samuel 18, versículo 8 diz: então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e diz: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares, na verdade que lhe falta senão só o reino? Nós já vemos aqui, né, queridos, como que ficou o coração de Saul diante do sucesso de Davi. Amém? Quero falar agora sobre chaves para superar a inveja e o ciúme, tá bom?
Então anote lá, vai anotando. Não sei se você está anotando, não sei se você está escrevendo isso aqui, mas enfim, se não escreve, assiste de volta, vem, vai, volta, até gravar no teu coração, tá bom? Perceba que você tem algo que outra pessoa admira, tem algo que outra pessoa deseja possuir e não tem. Um verso fascinante explica isso, 1 Samuel 18,12. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Você não pode impedir a inveja dos outros, pois é um problema deles. Você não consegue destruir o mal na fonte. Observe que o vazio deles foi exposto por causa de algo que Deus deu a você. Você recebeu algo do Senhor que eles gostariam de possuir. Nunca subestime a si mesmo para gerar favor. Você será tentado a rebaixar seu sucesso e sua bênção para apaziguar e satisfazer um amigo ou um inimigo invejoso e irado. Não desperdice a sua energia. Provérbios 22, versículo 24 diz: não sejas companheiro do homem briguento, nem andes com o colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. A inveja surge quando você está no lugar, geralmente sua presença é o combustível que a nutre. Por isso mantenha suas palavras gentis e humildes. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15, 1. Você não pode resolver um problema para as pessoas invejosas. O furor é cruel e a ira impetuosa, mas quem poderá enfrentar a inveja? Provérbios 27, 4. A inveja só pode ser tratada com cirurgia do Espírito Santo e colocará tamanho amor dentro dos invejosos por ele e por você, que mudanças surgirão. O amor é sofredor, é benigno, o amor é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. 1 Coríntios 13, 4. Guarde seu entusiasmo para um momento apropriado. Espere até estar com alguém que realmente se alegre com você. Evite vangloriar-se de suas conquistas. Que um outro te louve e não tua própria boca, o estranho e não os teus lábios. Provérbios 27, 2. Cuidado com os ataques de inveja em relação aos outros. Você terá que conviver com pessoas aparentemente mais bem-sucedidas que você, com igrejas maiores, com incríveis prédios e templos, casas melhores, esposas mais bonitas, orçamentos maiores que os seus, filhos que estudam em escolas melhores que os seus, férias melhores que as suas, carros mais novos e melhores, e assim por diante. Porque essa é a forma do mundo medir sucesso. Deus tem outros meios. Queridos, nem sempre a bênção é sinal de aprovação de Deus. Muitas pessoas apresentam sucesso, mas estão vazias, distante do propósito de Deus, destituídas da graça, liderando impérios, seus próprios reinos, mas desaprovados por Deus, corrompidas por ganância, consumo, vaidade, cobiça e materialismo. O melhor lugar para estar é o centro da vontade de Deus, morar onde Ele escolheu, na casa que preparou, andar com o carro que Ele te deu, sendo grato ao Senhor por isso. Liderar a igreja na cidade e no local que Ele te enviou, administrar seu orçamento, nunca se comparando com terceiros. Queridos, se você se compara com outros maiores que você, com um salário melhor que o seu, ou um ministério maior, correrá o risco de se sentir diminuído, insignificante, desprezado. Se a sua autoavaliação é feita em comparação aos menores que você, terá a falsa sensação de que é melhor, mais importante, especial, e facilmente se tornará orgulhoso, prepotente, soberbo, altivo, o que será a sua queda e destruição. Seja feliz e grato a Deus por aquilo que você vive hoje. Sonhe sempre, trabalhe para crescer, mas nunca permita que a inveja contamine seu coração. A semente da inveja cresce no solo dos corações que regam com murmuração, ressentimentos, com ingratidão. Seus frutos são competição, disputa, deslealdade, medo. A inveja acontece não por aquilo que os outros estão vivendo, mas por não estarmos vivendo o que achamos que deveríamos viver. Não olhe para os lados, mantenha-se focado, escreva a sua história e deixe que os outros escrevam a deles. Você tem um valor único, intransferível, incalculável para Deus. Não desça ao nível da comparação, valorize o que você é, porque o valor de um homem não está naquilo que ele possui,
Celebre as vitórias de seus semelhantes, assim as suas serão celebradas também. Não gaste sua energia cobiçando o que os outros construíram. Trabalhe. Invejosos não conseguem enxergar a profundidade da dor, do estresse e das guerras que você travou. Ninguém sabe quantos tombos você levou, quantas marcas você carrega e quantas cicatrizes tem para mostrar. Se você sabe o quanto sofre e o preço que paga, se você sofre, você reina, e reinando está sofrendo. Jesus ensina isso claramente em João 21. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. João 21, 22. Seu destino, ou melhor, seu desígnio exigirá tudo de você. Portanto, rejeite o ciúme, não inveje os outros, não deixe a inveja deles destruir o seu foco. Seus dias mais felizes estão logo à frente. Seu chamado pode causar grande ressentimento a alguém que inveja seu sucesso. Seu desígnio requer um tempo de preparação. Você não nasce qualificado, mas se torna. Pessoas que não investem tempo recebendo treinamento se transformam futuramente em líderes problemáticos. Amém? Vamos lá, queridos. Acho que eu vou deixar o restante para a próxima aula, tá bom? Vamos dar sequência nisso, tá? E vamos falar sobre homens que Deus treinou, tá bom, queridos? Deus te abençoe poderosamente. Continue fazendo, ouvindo esses vídeos, tá? Faça as tuas anotações, tire dúvidas, me procure se for o caso, tá? Deus, Ele quer te levar a viver coisas maravilhosas debaixo do propósito dele, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço.